Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se puder, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e um comentário. Eu vou ler todos, tá? E eu tô muito feliz com esse projeto. Eu sempre quis, fazer um vídeo. E como eu tô fazendo agora, eu me sinto muito mais feliz. Então, vamos lá para os relatos. Muito obrigada a vocês que me seguiram e que me seguem. Muito obrigada. Coração pra vocês. Coração coreano, coração normal. Então vamos lá para os relatos, que hoje nossa coletânea é sobre o necrotério. Gente, esse lugar ele já tem por si só uma áurea pesada, né? Então a gente já fica meio com um medo, uma coisa assim. Então recomendo, se você for uma pessoa sensível, assistir esse vídeo de dia. Né? Porque a gente sabe que para fazer o mal, para alimentar uma fanfic, não precisa de muita coisa, né? E às vezes a pessoa não consegue dormir. Eu sou um. O dia que eu vi o filme Centopeia Humana, eu não consegui dormir. Então, se você é mais sensível, eu recomendo assistir de manhã. Mas se você é daqueles corajosos, que nem eu, vai lá, quebra a cara e volta chorando, continue aqui. Vamos lá para o primeiro relato, com o título O que eu vi no necrotério do hospital. Olá, meu nome é Diego e quero muito saber a sua opinião e a opinião dos seus seguidores, porque até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Bom, cheguei ao trabalho por volta das 7 da noite, quando eu pegava, o turno. Tudo normal, segui em direção, ao meu posto, pois eu trabalho como segurança em um hospital, aqui no interior de Minas Gerais. Não é um hospital grande, tem apenas 165 leitos e o meu trabalho é só ficar olhando as câmeras. Faço rondas de vez em quando, tenho que ser sincera. Controlo o acesso a essas coisas, mas essa história envolve justamente o meu trabalho, que são observar as câmeras. O necrotério fica no subsolo, é bem pequeno, cabe apenas 3 corpos, seguido de um corredor bem apertado, um lugar bem ruim mesmo. Desde que eu comecei a trabalhar lá, que tem uns 2 meses, ouvi muitas histórias de pessoas dizendo que já viu, que ouviu, que tem coisa ali, por ali, mas eu pessoalmente nunca tinha visto nada. E pra ser sincero, nem acreditei. Até semana passada. Era por volta das 17h10. Meu parceiro estava fazendo a ronda e eu fiquei lá na central monitorando as câmeras. Já estava com aquele sono e aquele tédio, então resolvi, fazer meu trabalho, olhar as câmeras de todo o local. Quando meus olhos bateram na câmera do subsolo. Ela é 360 graus, então dá para ver os 2 extremos do corredor, principalmente ao mesmo tempo, por ela ser tão boa. Foquei no corredor, onde justamente fica o necrotério. E foi então que eu vi. Tinha alguém parado ali, de esquina entre um corredor e outro, mais ou menos uns 3 metros da porta do necrotério. Na hora que eu bati o olho, me subiu um frio na espinha, que eu sabia que aquilo não podia ser normal. Então tive a impressão que a pessoa sabia que eu estava olhando ela, pois ela me olhou em direção à câmera, na mesma hora que eu estava olhando, provavelmente. Aquilo já me deixou um pouco confuso, e muito curioso, como, nós somos. Porque naquele lugar só tem um elevador e é de emergência. Quase ninguém usa, porque ele tá sempre parando. Ainda mais naquele corredor. Quem que vai entrar num elevador que só vive parando no corredor do necrotério? Eu não iria. Tem alguma coisa errada nesse elevador. Pois ele, por semana, passa por 2 concertos e continua com o mesmo problema. Foi então que eu fiquei na dúvida e resolvi puxar a gravação para ver se eu realmente tinha visto o que eu vi.
E aí que ficou tudo muito estranho. O sistema de gravação das câmeras, inclusive quando a gente mexe nela, dando zoom, essas coisas. Só que quando eu fui ver, justamente esse segundo, essa hora, não tinha registro nenhum. Era como se eu ter movimento, a câmera naquele momento não tinha movimento nenhum. Como se eu nem tivesse visto, nem mexido nela. Na hora, aquele frio voltou, porque eu me lembro e eu sei o que eu vi. Comentei com outras pessoas do meu trabalho e a maioria fala a mesma coisa. Você viu, foi um espírito. Todo mundo vê algo ali embaixo. Mas sei lá, parte de mim ainda queria tentar achar uma explicação lógica para esse fato. Pode ter sido alguém vivo usando o elevador? Pode. Mas aquela sensação e o olhar daquela pessoa olhando em direção das câmeras não parece normal. E foi aí que eu acho que vivi um sobrenatural. O que é que vocês acham? Foi coincidência ou eu vi algo que não devia? Caro Diego, eu não acho que você viu uma coisa que você não devia. Eu acho que a pessoa quis mesmo que você visse ela, né? Tá ali perdido, ou não encontrou o corpo dela, ou era um dos que estavam lá no dia, mas simplesmente pode ser um errante, né, que tá lá. Então ele sabia que você estava olhando porque ele já não tá no mundo físico. E a percepção do outro lado é totalmente diferente. A gente consegue até prever futuro. Ouvi dizer, não sei se é verdade. Mas a gente consegue ver tudo ao mesmo tempo numa linha reta. Então eu acredito que você viu mesmo um fantasma e ele estava lá, te dando um oizinho, né? Que terror. Eu fico imaginando eu passando por isso. Eu sei que a única coisa sobrenatural, assim, toda vez que eu vejo uma coisa sobrenatural, eu dou uma travada. Eu sou sincera, assim. Eu travo, eu fico lá parada, né? Aí eu xingo o pessoal que faz isso no filme de terror. É complicado, né? Mas é isso. Vamos pro segundo relato, tá, Diego? Eu espero que você faça uma oração pra essa alma. Eu espero que você não veja mais nada. Mas você sabe que o seu trabalho é chegado. Quando eu era mais nova, eu queria ser médica. De necrópsia. Acho melhor não, né? Acho que melhor não. Vamos lá para o segundo título e o segundo relato, que é a figura de uma cartola no necrotério antigo. Fala, minha gente. Olá, me chamo Bruno. Oi, Bruno. Esse é meu primeiro relato aqui. Então resolvi compartilhar a história que aconteceu com meu pai. E essa história até hoje deixa toda a nossa família encucada. Desconfiada, né? Curiosa. Meu pai morou um tempo na Inglaterra, quando era bem mais novo. Fez intercâmbio e estudava lá. Ele trabalhava num prédio chamado não vou falar porque eu não sei se pode. Na cidade de Liverpool. O lugar era bem antigo, foi construído lá pelo ano de 1887 e funcionava, né, como um hospital. Depois virou parte da Faculdade de Artes da cidade. Como todo hospital antigo, o necrotério fica sempre no porão. Meu pai era um dos últimos a sair do prédio todos os dias. Então ele ficava responsável por trancar todas as portas durante a noite. E por algum motivo, ele costumava descer no necrotério para lavar os pincéis, pois só lá tinha uma pia. Não sei o que o pai dele fazia, né? Porque ele lava pincel, era um pintor. Pode ser da medicina também. Me desculpa, moça, que eu não entendo essas coisas de arte. No meio da sala tinha uma mesa de pedra enorme, daquelas bem antigas, estilo necrotério vitoriano mesmo. Ele dizia que não tinha medo daquele lugar, mas que sentia ali uma energia diferenciada e aquele arrepiozinho básico. Ainda mais durante a noite, com tudo escuro. Mas ele lembra de sempre pedir licença. E foi aí, e lá também, nesse mesmo corredor,
tinha um elevador antigo que era usado para subir e descer, em vez da escada, pois ele achava mais complicado, né, ficar um tempo ali na escada. Sensato, ele queria sair o mais rápido possível de lá. Foi então que aí aconteceu. Uma noite ele estava no subsolo, lavando as mãos, quando lembrou que tinha esquecido um dos seus pincéis no andar de baixo. Então ele falou: vou lá buscar, porque eu vou precisar logo cedo. Então pegou o elevador e desceu. Só que quando as portas começaram a abrir, ele viu uma figura toda de preto, encapuzada, passando na frente do elevador. E o pior, começou a seguir ele pelo corredor. Gente, aí eu desmaiava. Eu sou cardíaca, então eu desmaiava na hora. E ele jura até hoje que a figura usava uma cartola. E mais, disse que sentiu o vento frio daquela entidade, né? No exato momento em que ele passou por aquilo. Na hora, ele basicamente só travou. Mesmo assim, criou uma coragem que ele não sabe de onde e deu uma olhada para o corredor. Mas não tinha nada lá, nem ninguém. Como era uma responsabilidade dele trancar tudo e conferir tudo, sala por sala, ele o fez, né? Nossa, ele foi muito corajoso. Mas nada, nenhuma pessoa, nenhum sinal de que alguém tivesse parado por ali. Detalhe, ele sempre foi o ser mais cético que eu já conheci. Daquele tipo que não acredita nem em vento, porque ele não pode ver. E mesmo assim, esse episódio mexeu tanto com ele que ele nunca conseguiu explicar. Um ano depois, ele retornou ao Brasil. Na época, rolavam muitas histórias de assombração nesse prédio. Mas, como sempre, ele ignorava todas. Mas depois disso, ele passou a respeitar todas as histórias e entrar pro grupinho das histórias de terror. E até hoje ele me conta a mesma história com todos os relatos que eu já detalhei acima. Enfim, quis compartilhar porque achei muito curioso. E vocês, o que acham disso? Eu acho que pode ter sido alguma entidade, alguma coisa, que quis provar para ele que o sobrenatural existe, né? Sempre quando existe um descrente, existe algum ser do outro lado, né? Que gosta de provar, de mostrar para ele que ele existe. Então, acho que esse foi o caso do seu pai, né? Alguma coisa que estava ali passando, viu que o seu pai era duvidoso e falou: vou mostrar. Mesmo dentro da minha casa, eu também peço licença quando eu desço para a cozinha, para não ver nada, porque vida que segue. Eles lá e eu aqui. Vamos lá para o terceiro relato, mas eu vou beber uma água antes. Gente, esse é assustador. Essa garrafa, ela mais me mela que me dá água. Título, terceiro relato: o corpo que desapareceu do necrotério. Socorro. Olá, minha gente. Me chamo Carla, mas essa história não é minha. É de minha mãe. E hoje, só de lembrar, ela fica mal. Então não pergunto muito. Mas pedi que ela me dissesse para que eu contasse aqui. Minha mãe trabalhou como enfermeira nos anos 60 e início dos 70, no interior de São Paulo. Naquela época, os plantões noturnos eram bem mais tranquilos que hoje. Então, ela e os colegas arrumavam qualquer coisa para passar o tempo. Então, um dia, um deles teve a brilhante ideia de brincar com o tabuleiro Ouija, dentro daquele hospital. E sim, todos participaram, inclusive a minha mãe. Hoje ela diz que se arrepende muito de ter feito isso, pois ela nunca mais teve paz depois disso no seu emprego. Então, escolheram uma noite específica e essa noite virou história. Ficou na história para sempre. Uma colega pediu para ela ir buscar gelo. Para isso, ela tinha que descer até o térreo e atravessar um corredor longo e passar justamente pelo necrotério, que ficava no caminho até a saída para os fundos, onde ficava um enorme bloco de gelo, coisa da época mesmo.
Minha mãe foi sozinha, o maior erro que ela diz que cometeu. O segundo maior, porque o primeiro foi jogar o Ouija, né. Quando ela passou pelo necrotério, a porta estava aberta. Ela bateu o olho e viu algo claramente. Uma maca com o corpo coberto por um lençol branco. Apenas os pés estavam de fora. Na mesma hora, ela sabia que tinha algo estranho, porque ela não se lembrava de nenhum paciente que tinha falecido naquele plantão. Então ela pensou em entrar para conferir o que tinha acontecido, mas como estava presa, deixou para lá e foi só buscar o gelo. Não demorou nada, e na volta ela olhou de novo para lá. E pasmem, não tinha absolutamente nada, nem ninguém. Nem corpo, nem maca, nada. Nessa hora ela disse que o corpo inteiro dela gelou, porque se não tinha tempo suficiente para alguém ter sido levado aquele corpo embora. E ela não ouviu ninguém descendo, ninguém subindo, mas ainda assim tentou se convencer de que havia alguma explicação lógica. Subiu novamente e perguntou aos colegas se havia algum óbito naquele momento. E uma colega respondeu: mas ninguém, né, hoje não teve nenhum óbito. Minha mãe insistiu, falou que tinha alguém lá, né, dentro do necrotério. Mas a resposta foi unânime: ninguém faleceu hoje. Ela disse que naquele momento um frio tomou conta e deu um medo absurdo, porque ela tinha certeza do que viu. E o pior, ela quase entrou lá para puxar o lençol e ver o rosto. Até hoje ela diz que ainda bem que não fez. Depois dessa noite, ela nunca mais mexeu nem com o Ouija e fala que aquilo foi uma das piores experiências e mais assustadoras da vida dela. Essa é a história que ela viveu na época. O que vocês acham que era? É o mesmo caso do segurança. Quando você abre o canal, nesse caso aqui ela abriu o canal que foi o Ouija. Você abre o canal de comunicação, alguns não entendem quando é hora de parar e vão tentar se comunicar de outras formas e vão ficar tentando se comunicar a qualquer momento com você. E aí esse tipo de coisa acontece. Não recomendo. Sou muito curiosa com relação ao Ouija, mas não recomendo. Primeira coisa, ser médium é complicado. Segunda coisa que eu já vivi coisas assim sobrenaturais demais. Não tô procurando novas, né? Então eu acho que o Ouija, ele abre alguma coisa, entendeu? Ele abre ali a comunicação para o outro lado. E o outro lado não sabe a hora de parar, né? Às vezes, não sabe, né? E aí, provavelmente, aquilo não vai acabar bem nem pra mim, nem para aquela pessoa ali que tá pedindo ajuda. Pra esse irmão, né? E é isso, o que eu mais tenho a dizer é que não abram esses canais, né? Tenham cuidado com as coisas que vocês fazem dentro de casa, porque abrir esses canais pode ocasionar em outros problemas, né? Algumas vezes as pessoas relatam até que depois que fizeram a brincadeira, algum objeto ganhou vida dentro da casa. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para não ter uma Annabelle em casa, para não ter, né, um problema que você não precisa ter, né, você força aquele problema. Então vamos lá para o quarto relato. Eu não sei se é o último, só checar. Tem mais um. Tem dois. Então vamos lá para o quarto relato, que eu acho que essa é a coletânea maior que eu tô fazendo. Algo veio comigo do necrotério. Olá, me chamo Fernanda, esse é o meu nome fictício que eu usei para te enviar esse e-mail. Eu realmente não sei o que pensar sobre isso. Preciso de uma luz e espero que você possa me ajudar. Eu espero que eu possa te ajudar. Eu trabalho numa funerária, como agente funerária técnica de necrotério. Há cerca de 2 semanas, enquanto eu transferia um corpo para o necrotério, as luzes começaram a piscar incessantemente. Nossa, que palavra bonita. Incessantemente, Fernanda. Gostei. Começaram a piscar e eu tive uma sensação horrível. Daquelas que dão um aperto no meu peito. E eu tava treinando um funcionário novo. E ele tava branco, como se tivesse sentido a mesma coisa.
Depois eu perguntei e ele realmente estava. Desde então, eu e os meus outros colegas começamos a perceber coisas estranhas que vinham ali, né, acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Várias vezes vemos sombras escuras passando pelo canto do ouro, em diferentes partes do prédio. E sempre vem com aquela sensação de que tem algo nos observando, aquela inquietação. Coisas. Inquietação depois. Coisas estranhas que lá até são normais, como por exemplo, portas que mexem sozinha, objetos que desaparecem, uma espécie de névoa de vez em quando, mas geralmente isso não dá muito medo. Mas dessa vez foi tudo diferente. E agora vem a parte que mais assustou todos os que ouviram esse relato. Recentemente, a minha família mudou para um apartamento novo, que é a parte de um duplex. Moramos eu, meu parceiro e meu filho pequeno com 11 anos. 2 gatos que ficam dentro da casa e uma cachorra que fica no quintal. Estamos lá há menos de 2 meses e até então tudo estava bem tranquilo. Só que de um tempo para cá comecei a ouvir algo como um sussurro no meu ouvido durante certas horas. Antes disso, já tinha acontecido isso algumas vezes, mas sempre era uma voz feminina e suave que até me deixava um pouco tranquila, como se estivesse ali fazendo uma proteção. Nunca me lembro o que ela diz, mas a sensação era boa. Algumas pessoas até falam que podia ser um protetor, um anjo da guarda, alguma coisa assim. Mas nas últimas semanas algo mudou. Agora esses sussurros voltam a acontecer, sempre no mesmo horário, quando já está quase amanhecendo. Na primeira vez foi a voz feminina, calma, me reconfortando. Na segunda vez eu vi a voz do meu filho, claramente dizendo: mamãe, mamãe, daquele jeito que fala quando quer alguma coisa. Acordei na hora, olhei por quarto, mas não tinha nada. Meu parceiro já tinha saído para trabalhar, pois ele acorda muito cedo. Fui ao quarto do nosso filho e quando vi, ele estava dormindo. Dias depois, meu parceiro me contou que ouviu a própria voz dizendo algo como meu ou 9. Ele se assustou, sentou na cama, olhou tudo e eu estava dormindo, sem saber de nada ou falar nada. Ontem eu até estava sozinha em casa, pois eu tô de folga por causa de uma pneumonia. Estava deitada e quase dormindo quando eu vi 3 batidas firmes. Parecia alguém batendo na porta, como uma visita. Mas eu ignorei e achei que podia ter sido coisa da minha cabeça. Só que hoje de manhã aconteceu ainda pior. A minha cadelinha começou a latir, então levantei para ver. Ainda escuro, mas já dava para enxergar. Quando estava voltando pro quarto, eu ouvi o meu parceiro dizendo: peguei ele. Num tom brincalhão, mas ao mesmo tempo estranho, pesado, nem parecia a voz dele. Olhei para o quarto e ele estava dormindo, menina dormindo e roncando. Não tinha como ter sido ele. Na mesma hora, os 2 gatos vieram em minha direção, fazendo aqueles barulhos de gato, sibilo, alguma coisa assim, como se tivessem visto algo. E isso não é uma situação normal deles. Depois disso, conversamos e ele me contou que ouviu as batidas também na noite anterior. E não tinha me contado porque não queria que eu ficasse com medo. A gente checou as câmeras de segurança e se houvesse alguém fora, a gente ia conseguir ver, né? Mas não tem nada e não faz sentido nenhum. Além disso, os sons sempre vêm de um lado da casa que não tem contato com a outra parte do duplex. E foi aí que eu comecei a perguntar: será que eu trouxe algo do trabalho para casa? O que pode ter sido? A gente deveria se preocupar? Alguém já passou por algo assim? Sério, qualquer opinião e ajuda bem-vinda, porque estou começando a me deixar com medo de verdade. Olha, gente, às vezes nem veio com você do trabalho. Às vezes pode ter sido assim, algo que estava na casa e que não gostou da presença de vocês. Ou ainda, né, alguma coisa que já estava na casa. Parece muito que já estava na casa. A sensação que eu tenho é que já estava preso na casa.
E talvez as pessoas tenham separado a casa, né, do duplex justamente por isso, né? Porque naquela área ficava acontecendo essas coisas estranhas. Pode ser um ex-dono, né? Pode ser quem construiu o prédio, não sabemos. As possibilidades são imensas. Faça uma oração para essa pessoa, né? Para esse espírito e peça proteção, que vai dar tudo certo. Vamos para o quinto relato, a noite da festa no IML. Não gosto desses assuntos. Oi, Marcelo. Isso aconteceu comigo em 2020, no meio da pandemia, no meio do Rio de Janeiro. No auge daquele clima pesado que todo mundo sabe. Eu trabalhava como segurança no prédio que era próximo ao IML. Não vou citar qual prédio por motivos óbvios, mas quem conhece sabe que esses lugares já têm uma energia meio pesada. Meu turno já era noite, madrugada, com silêncio vazio, corredor vazio e aquele cheiro de produto forte misturado com algo que você não esquece. Só quem já entrou lá sabe. É complicado. Até então eu nunca tinha visto nada demais. Os funcionários sempre comentavam barulho, que tinham visto vultos, barulhos de maca, porta batendo. E eu sempre rindo dessas histórias, porque para mim aquilo era uma brincadeira, para assustar o novato. Às vezes não é brincadeira. Até naquela noite. Era o começo da semana e por volta de 2 da manhã, eu estava na sala de câmeras tentando manter-me acordado. Quando comecei a ouvir um som estranho vindo do corredor do necrotério. No início achei que foi coisa da minha cabeça, mas aí ficou tão claro. Parecia uma música. Baixinha, abafada, bem longe. Junto dava para ouvir alguma conversa, várias vozes ao mesmo tempo. Tipo como se tivesse uma festa. Eu até ri sozinha, pensei, não é possível. Levantei para conferir. Mas quanto mais eu me aproximava desse corredor, mais nítido o som ficava. Não era alto, mas dava para perceber que não era só uma voz, eram várias. Um burburinho, risadas, como se tivesse uma reunião ali. Eu já estava ficando fazendo história, pensando que tipo de gente faz uma festa, né? Já estava pronto para chamar, né, polícia, enfim. Só que não tinha ninguém autorizado naquele prédio e não tinha nenhum crachá autorizado. Quando eu cheguei perto da porta, o som parou, do nada, como se soubesse que eu estava ali. E aquele silêncio pesado que doeu meus ouvidos. Fiquei uns segundos parado, tentando entender o que tinha acontecido. Aí eu peguei a chave e abri a porta. Lá estava tudo normal. As luzes, as macas alinhadas, nenhum movimento, nenhum barulho. Mas tinha algo no ar, uma sensação de que eu não estava sozinha. Na hora, eu tive um arrepio tão forte, mas como um segurança, a gente é treinado para permanecer na postura. E assim eu fiz. Fechei a porta e comecei a voltar para casa. Voltar para a base, né? Foi aí que eu ouvi de novo, mas dessa vez atrás de mim. As vozes voltaram, mais próxima, e eu consegui distinguir algo que parecia uma música antiga, tipo aquelas tocadas em rádios antigos, né? Meio chiando, e uma risada. Virei de novo, mas nada. Nada, gente, nada. Mas eu sentia como se alguém estivesse passando por mim. Tipo, alguém passa rápido pra você e você sente aquele ventinho. Aquele ar, né, gente? Passa aquele ar. Voltei correndo pra sala de câmeras, porque eu tinha certeza que se tivesse passado alguma coisa ali, a câmera tinha captado. Fui lá, puxei as imagens do corredor. Aí, meu filho, aí, meu irmão, a parte que me faz duvidar de vez. Por alguns segundos, o vídeo do corredor ficou distorcido, como se tivesse uma névoa passando. E dava para ver até as sombras se movendo, mesmo sem ter ninguém lá. Depois disso, eu nunca mais fui igual. Comentei com um funcionário mais antigo e ele falou: "Você tá mudado.
você ouviu a festa, não foi? Eu fiquei sem entender o que o seu Pedro falou. E aí ele começou a abrir a boca porque ele é um grande boca de sacola. Ele me disse que os outros seguranças sempre abandonavam o local justamente por isso. E eles chamam, né, de festa do ML. Segundo ele, são espíritos de alguém que passou por ali e alguns não aceitam muito o que aconteceu. E outros que ficaram presos. Que às vezes eles se manifestam assim, como se estivessem vivos, conversando e reunidos. Desde aquela noite, eu nunca mais fiz ronda naquela parte. E sempre que dá 2 horas da manhã, eu pego meu fone ou aumento o volume da sala de segurança, da TV, né? Porque ficar em silêncio é 1000 vezes pior. E aí, o que vocês acham que é? Olha, gente, eu acho que é. Era uma coisa assim, séria. Pode até ser ex-funcionários que faziam isso há muito tempo. Pode ter sido uma impressão, né? Mas como você disse, a impressão não interage conosco. Então, provavelmente, realmente eram espíritos mesmo. Porque se fosse uma impressão, você não teria sentido ventinho. A impressão é mais uma imagem que se forma, né? É como se o tempo presente e o passado se colidisse, né? E aí você que tá no presente consegue ver o passado. Então, acredito mesmo que foi algo relacionado ao espiritual com relação a espíritos mesmo, né? Podem ser ex-funcionários ou podem ser pessoas mesmo que passaram por lá. Mas justo nesse lugar. Tinha outro lugar legal. Então vamos, acho que pro último relato, que é o relato 6, que eu acho que essa é a coletânea mais longa que eu fiz aqui. Que é o pedido da moça no IML. Olá, me chamo Carlos. Claro, esse nome é fictício. E isso aconteceu comigo em 2018, quando eu trabalhava como segurança no IML, no interior de uma cidade do Paraná. No interior de uma cidade ou no interior do Paraná? Fiquei em dúvida. Acho que é no interior. Já ouvi dizer que é o Paraná, Maranhão e Minas Gerais são os lugares que mais têm relatos, né, sobrenatural. Quem já passou em algum lugar assim sabe que o silêncio da madrugada é esquisito, estranho, diferente. Não é só quieto, é meio pesado. Meu turno era à noite. Eu ficava responsável pelas câmeras, rondas, aquela coisa toda. E também tinha que ver se algum médico, alguma coisa, alguém, né, algum funcionário não deveria entrar em algum lugar errado. O prédio que eu fazia ronda era antigo, mal iluminado, e o necrotério era a última porta no último corredor. E sempre parecia bem mais longo do que realmente era. Eu, como particularmente, nunca acreditei nessas coisas, pois sempre ouvi histórias dos outros funcionários, principalmente do meu amigo João, mas eu falava que eu não me impressionava com essas coisas não. Que isso é coisa de gente que não tem o que fazer, ficar criando fofoca sobre essas coisas. Até naquela noite, que era por volta de 2h40 da manhã, eu estava na sala de monitoramento quando uma das câmeras começou a ter interferência rápida. Nada fora do comum, porque isso acontece quase todo dia. Mas algo me fez olhar para aquela câmera com mais atenção. Foi então que eu vi. No fundo do corredor tinha uma silhueta parada. Fiquei alguns segundos encarando a tela, pois eu achava que eu estava vendo coisas, né? Para ver o que era, se era algum colega ou se era alguém que estava tentando entrar sem autorização. Peguei o rádio, já acionei o meu colega. Porém, ele disse que não estava vendo nada, não. Ele olhou de lá e viu que não tinha ninguém no corredor. É a minha cachorra. Resolvi então ir lá pessoalmente. Fiquei alguns segundos encarando a tela, tentei entender como alguém tinha entrado sem uma autorização prévia. Peguei o rádio, chamei o colega que disse que não tinha nada. Quando eu cheguei no corredor, realmente não tinha nada. Mas o ar estava diferente, gelado demais.
Tinha um cheiro estranho, né? Como flores velhas com algo metálico o cheiro. Foi aí que eu ouvi uma voz tão baixinha que eu quase não consegui ouvir. Moço, eu congelei, né? Tinha ninguém lá, como é que do nada aparece um moço? Ouvi isso. Eu congelei e olhei para os lados. Meu coração já estava quase saindo pela boca. E ela continuou: me ajuda. A voz parecia vir dentro da sala do necrotério. Na hora, tudo em mim dizia para ir embora. Mas eu fui? Não fui. Fui bem devagar. Abri a porta e lá dentro estava tudo normal. As macas, os lençóis, o silêncio. Até que eu vi. Uma das macas tinha um lençol levemente levantado, como se alguém estivesse se mexendo por baixo. Então, de novo, por favor. Eu juro que vi o tecido afundar, como se a mão tivesse pressionado por dentro. Minhas pernas travaram. Minha cabeça veio uma sensação estranha, como se não fosse um pedido, mas um desespero. Eu não tive coragem de puxar o lençol. Saí dali correndo. No outro dia, perguntei sobre os corpos que estavam lá. E tinha uma mulher, jovem, com um caso bem mal explicado, disseram. Um funcionário antigo olhou e disse para mim: você ouviu algo? Eu respondi que não. Ele só balançou a cabeça e disse: você não é o único, nem ela. Depois disso, nunca mais fiz rondas naquele corredor do mesmo jeito. E até hoje evito olhar direto para as câmeras na madrugada, porque às vezes posso ver alguém olhando de volta, né? E esses foram os relatos. Eu acho que sempre que a gente fala desses lugares, né, eles são mais pesados. E sem dúvida acontece muito. Esse caso mal explicado, fiquei um pouco confusa se era em relação à morte dela ter sido suspeita ou se foi a situação que estava acontecendo lá no necrotério, se tinha né? Que eu não fiquei muito, né? Não entendi muito bem. Bom, esses foram os relatos, né, de hoje sobre necrotérios, essa coletânea. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Espero que logo saia. E é isso, gente. Um beijo. Obrigado por ficar até aqui, porque esse foi o que mais demorou. E é isso. Eu sou de poucas palavras. Mentira, eu falo muito, gente. Mas eu tô um pouco nervosa. Mas é isso. Acho que eu tô relaxando conforme os vídeos vão passando. E muito obrigada por você que assistiu até aqui. E deixa sua opinião aqui, porque, gente, sempre tem alguém que já viveu algo parecido, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês. Conhecem alguém que já passou por isso? Ou você já passou por isso? Se sim, vamos trocar uma ideia. E se você tiver um relato tão bom, né, e queira um relato que você queira mandar pra mim, o e-mail já tá aqui embaixo. Beijos e até a próxima.